Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Confeitaria Científica. Me chamo Marcos Van der Baster, sou confeiteiro e hoje a gente vai aprender a fazer brownie. Mas não é qualquer brownie não, tá? É um brownie extremamente cremoso, com sabor intenso de chocolate, com a presença de castanhas crocantes, toquinho de flor de sal. É o meu brownie preferido e provavelmente vai ser o seu também. E agora, bora falar de chocolate, porque o chocolate é o principal ingrediente desse brownie. Então a sua escolha vai fazer total diferença no sabor e na textura. Por isso que antes de começar o vídeo do brownie em si, a gente vai falar aqui um pouquinho de chocolate, tá bom? E não tem como falar em qualidade de chocolate e não falar na Moa Chocolates, uma marca de chocolate Bean to Bar cearense que produz seus chocolates a partir do cacau brasileiro, valorizando aí no mercado nacional e internacional o terroir do nosso cacau, do nosso fruto. A Moa é uma empresa de chocolates da minha queridíssima amiga Giovana, que inclusive eu a conheci quando eu era confeiteiro no Café e Livraria Senac. A Giovana deu uma aula incrível pra gente sobre chocolates, sobre qualidade de chocolates, e eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês, porque essas informações, como eu já falei, vão ser fundamentais para a escolha certeira do melhor chocolate possível para você fazer o melhor brownie de todos. E eu não tô brincando, tá? Mas Marcos, o que seria esse tal chocolate Bean to Bar que tanto é falado no meio da confeitaria, mas muitas vezes não se é explicado? Então, o chocolate Bean to Bar é um chocolate que teve todo o seu processo, desde lá a plantação do cacau até o chocolate finalizado, embalado dentro da indústria. Todos esses processos são controlados com altíssimo padrão de qualidade. As amêndoas do cacau são escolhidas no mais alto padrão de seletividade. A torra desse cacau é extremamente controlada, garantindo que a gente sinta o terroir de onde aquele cacau foi colhido. E o que seria o terroir? O terroir são os sabores, os aromas característicos daquela terra específica de onde o produto foi extraído. No nosso caso aqui, o cacau. Ou seja, se eu tenho dois frutos de cacau, por mais que eles sejam da mesma espécie, mas se eles tiverem origem em plantações em regiões diferentes do país, pode ter certeza que os aromas e os sabores dessa mesma fruta vão sofrer alterações. Por quê? Por causa do terroir. E aí o terroir é formado pelo vento do local, pela umidade do local, pelas plantas que estão ao redor, pelos minerais que estão naquele solo. Então tudo isso vai interferir no sabor do cacau. E das grandes diferenças entre um chocolate Bean to Bar e um chocolate convencional, a gente pode falar aqui rapidamente sobre, primeira coisa, a seleção dessas amêndoas. As amêndoas do cacau commodity, elas não passam pelo mesmo critério rigoroso de seleção das amêndoas do chocolate Bean to Bar. O outro ponto crítico que traz essa grande diferença entre o chocolate Bean to Bar e o convencional está na torra dessa amêndoa. Na torra da amêndoa do chocolate Bean to Bar, há toda uma precisão, há todo um controle de temperatura durante todo o processo de torra, para que não se percam nesse processo os compostos flavorizantes que trazem os aromas e os sabores do cacau. Algo fundamental para se manter a qualidade desse chocolate. Na grande indústria, além das amêndoas não passarem por uma seleção extremamente criteriosa, como na produção do Bean to Bar, a sua torra segue o mesmo padrão. Também não é extremamente rigorosa, deixando muitas vezes essa amêndoa amarga, porque foi uma torra descontrolada. Inclusive, no dia que a Giovana foi dar essa aula pra gente lá no Senac, essa aula sensacional, ela bateu muito nessa tecla, que o chocolate com alto teor de cacau só fica amargo quando é produzido por uma amêndoa de cacau que, não foi bem selecionada, 2, passou por uma torra descontrolada, que acabou queimando essa amêndoa. E é isso que traz esse sabor de chocolate amargo. Tanto que, na Moa Chocolates, um chocolate 70, 80, 90% cacau não é um chocolate amargo em si. Você sente as notas de sabor, você sente a acidez, você sente as notas frutadas, você sente aromas florais, você sente a intensidade do terroir
desse cacau. E é isso que vai trazer toda a qualidade que a gente precisa para esse brownie. E sim, esse vídeo está sendo gravado em parceria com a Moa Chocolates. Tenho muito orgulho de falar isso, porque não é simplesmente uma parceria comercial. A Moa, desde que eu a conheci, ganhou meu coração. E olha que eu conheço muito chocolate, tá? Tô na confeitaria profissional há mais de 10 anos, então já experimentei muito chocolate, chocolate commodity, chocolate bean to bar, chocolates commodity bean to bar brasileiros, chocolates commodity bean to bar internacionais, mas eu garanto que de todos eles, o melhor, que ganhou de fato o meu coração pela complexidade de sabor, pela pureza do chocolate, foi a Moa. Então, ó, amor puro por essa marca de chocolate. Agora, bora lá pro nosso brownie. Percebam que a quantidade de chocolate desse brownie está dividida em duas partes. A primeira, para compor a massa do brownie em si, ou seja, é essa primeira parte que vai trazer a estrutura do chocolate e quem vai saborizar a massa do nosso brownie. A segunda parte, ela vai ser acrescentada só no final da receita, já quase o brownie indo para o forno. Por quê? Porque quando o brownie ficar pronto, esses pedacinhos não se misturaram na massa e você vai mordendo e vai pegando ali pedacinhos de chocolate que não derreteram, mas que vão derreter na sua língua e vão envolver o seu paladar, assim, uma experiência divina, vocês vão entender quando comerem esse brownie. E todas as medidas de ingredientes, temperatura de forno e dimensões da forma estão na descrição aqui do vídeo. Bora lá? E vamos começar os nossos processos do brownie pela torra das castanhas. Por mais que as suas castanhas já estejam torradas, é importante a gente levar ao forno 10 minutinhos a 160 graus, para não deixar elas queimarem, principalmente se elas já estiverem torradas. O porquê disso? A castanha é uma oleaginosa, e toda e qualquer oleaginosa, depois que passa por esse processo de cocção no forno, os seus óleos são liberados, trazendo muito mais perfume, um perfume de castanha fresca, trazendo sabor, ou seja, evidenciando os seus sabores naturais, e trazendo crocância. Sabe aquela castanha que já está ali um tanto murchinha? Então, quando ela passa por esse processo, ela ganha vida novamente e volta a ficar crocante. Sinta-se à vontade para fazer a substituição para a oleaginosa que você quiser, mais gostar. Amendoim, macadâmia, amêndoas, nozes, pistache, enfim. Use a sua criatividade, seja livre e utilize aquela castanha que mais te agrada. Se você não gosta de castanha ou por algum motivo não pode comer nenhuma delas, só retira esse ingrediente da receita que também vai super dar certo. Mas se você puder, eu insisto, utilize alguma castanha, aí a castanha da sua preferência, e qualquer uma delas vai passar pelo mesmo processo, tá? Forno a 160 graus por 10 minutinhos. Enquanto as castanhas estão no forno, eu já vou adiantar o processo da manteiga. E aqui eu vou fazer algo que se chama manteiga noisette. Em francês significa avelãs. Por quê? Porque a partir do momento que ela passa por esse processo que a gente vai fazer agora, ela ganha um tom de âmbar lindo, um tom bem acastanhado, e os seus aromas, uma vez que os seus sólidos, os sólidos do leite, vão caramelizar, eles ganham aromas de nozes. A cozinha fica assim num perfume sensacional de castanhas torradas. Perceba que eu estou buscando esse sabor mais fechado, mais acastanhado no brownie. Então, para acompanhar o sabor da castanha, eu vou fazer uma manteiga noisette. E não só. Outro ponto super interessante para o brownie, para a gente trazer essa cremosidade para o brownie, é eliminar o máximo de líquidos da receita que a gente puder. A manteiga aqui no Brasil, ela tem um percentual bem alto de água. Quando a gente faz o processo da manteiga noisette, para além de ganhar toda essa complexidade de aromas e sabores que eu já falei, a gente vai conseguir reduzir a taxa de água dessa manteiga, porque a água vai evaporar durante esse processo aí de cocção. E mantenha a atenção, tá? Uma vez que essa manteiga caramelizou, para que ela queime, ela um pulo. Então, olho atento. Caramelizou, apagou o fogo imediatamente. E assim que você desligar o fogo da manteiga, você já pode acrescentar o açúcar mascavo, o sal refinado, o café e a baunilha.
Quando eu fui gravar o vídeo, eu percebi que a minha baunilha tinha acabado e eu não tinha me atentado para isso. E o que foi que eu fiz? Corri na loja de confeitaria. Chegando lá, também não tinha mais a baunilha que eu utilizo, que é a baunilha da Vanilla Brasil. Então, o que eu fiz na minha receita? Não acrescentei a baunilha. Simples assim, tá? Se você tiver aí o extrato de baunilha, a fava de baunilha ou a pasta de baunilha, é nesse momento que você vai acrescentar. Extrato, 10 gramas. Pasta, 10 gramas. Baunilha, a fava, meia fava já é o suficiente. Então assim, se você não tem nenhum desses três, como eu não tinha aqui no momento, eu preferi não colocar nada do que colocar essência de baunilha. Evitem essência de baunilha nessa receita, tá? Por quê? A essência de baunilha é algo artificial e nós estamos tomando todos os cuidados do mundo para se ter o melhor brownie de todos. Então a gente não quer estragar o sabor do nosso brownie com um produto que é extremamente artificial e que muitas vezes tem até sabor de remédio com açúcar dentro, né? E eu acho que a gente não quer um brownie com sabor de remédio e açúcar dentro. Mas, se você tiver aí em mãos uma fava de baunilha, um extrato de baunilha ou uma pasta de baunilha, por favor, acrescente, porque essa adição de sabor vai deixar o sabor do chocolate ainda mais complexo, com aroma ainda mais complexo, enriquecendo a experiência desse brownie. Se você não tem, simplesmente subtrai esse ingrediente da receita, tá tudo certo. Esse 1 grama de café solúvel que vai na receita também serve para potencializar o sabor desse chocolate. Ou seja, aqui a gente quer quanto mais chocolate, melhor. Então, não esqueça de colocar esse 1 grama de café solúvel. Caso você não tenha café solúvel, você pode substituir esse 1 grama de café solúvel por 15 a 20 gramas de café expresso ou café coado bem forte. Mas por que eu prefiro o café solúvel? Lembra que eu falei que a gente quer evitar excesso de líquido nessa receita? Então, é melhor utilizar o solúvel, porque você já derrete ele direto na manteiga que já está derretida. E depois de ter dissolvido na manteiga no azeite, o açúcar mascavo, o café solúvel, o sal refinado e a baunilha, chegou a vez do chocolate. E aqui, mais uma vez, a atenção com relação à temperatura, tá? A gente não quer queimar esse chocolate. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o chocolate vai estar ali em temperatura ambiente, tá na temperatura que está o ambiente da sua cozinha. Aqui onde eu moro em Fortaleza, então a cozinha é quente. A gente está aqui em torno de 30, 32 graus, nesse momento, inclusive. Quando você for colocar o chocolate dentro dessa manteiga que está aquecida, o chocolate, a temperatura vai subir e a temperatura da manteiga vai baixar um pouquinho. Então, como é que você controla isso sem queimar o chocolate? Porque a gente não pode queimar o chocolate, tá? Se você queimar o chocolate, o brownie vai acontecer? Vai! Mas você vai perder compostos de sabores que vão deixar o seu brownie irresistível. E a gente não quer perder nada de sabor, muito pelo contrário, a gente quer ganhar. Se você tiver um termômetro de cozinha, perfeito! É o ideal, é o mundo ideal. E aí pode ser um termômetro a laser como esse, pode ser um termômetro de espeto, isso independe. Mas lembra que quando a gente quer preparos de confeitaria perfeitos, a gente precisa controlar muito bem aqueles 3 pontos que eu já falei: tempo, temperatura e movimento. Caso você não tenha um termômetro de cozinha, não precisa se desesperar. Vamos continuar a receita que vai dar certo. Então o que você vai fazer? Como é que você vai verificar essa temperatura? Quando você observar que a manteiga já está baixando a temperatura, ela não está mais soltando tanta fumaça porque a temperatura estava alta demais, você vai fazer o quê? Higienizar o seu dedinho e vai encostar diretamente nessa manteiga. Se você vê que ela ainda tem calor, que ela não está mais te queimando, mas que ainda tem calor, você consegue sustentar ali o seu dedo uns 3 segundinhos em contato com ela sem te queimar, perfeito. É nesse momento que você vai colocar o seu chocolate dentro da manteiga, espera ali 1 minutinho e mexe que ele já vai derreter. Para quem tem termômetro, 50 graus é a temperatura ideal para fazer isso. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, de ativar aqui o sininho para que todas as vezes que eu postar vídeo novo, você já seja informado e não perder nada. E uma vez que o chocolate derreteu, a mistura já está homogênea e o perfume tomou conta da sua cozinha, porque
vai ficar assim, nossa, é incrível o perfume que essa mistura vai deixar na sua cozinha, você vai se apaixonar já daí. Uma vez que esse processo foi finalizado, agora a gente vai fazer o quê? Vai bater os ovos com o açúcar. Mas Marcos, o porquê usar 2 tipos de açúcares? Porque na receita tem açúcar mascavo e açúcar de confeiteiro ou refinado. E aqui eu vou preferir o de confeiteiro. Mas por que utilizar os 2 açúcares? O açúcar mascavo, ele vai ser responsável, assim como a baunilha e como o café, por trazer complexidade de sabor ao chocolate. O açúcar mascavo, ele consegue potencializar o sabor desse chocolate. Então ele está nessa receita para isso. Enquanto o açúcar refinado ou de confeiteiro, e aqui eu vou utilizar o de confeiteiro por ser mais fino, ele vai servir para formar aquela película maravilhosa, brilhante, crocante, incrível, que todo brownie que se preze tem que ter. Aqui na minha cozinha eu vou fazer esse processo na batedeira, com um batedor Globo, mas dá super para se fazer à mão. E percebam que aqui eu estou utilizando o açúcar de confeiteiro, não é o impalpável, tá? O açúcar impalpável, ele tem em torno de 3% de amido de milho na composição. E a gente não quer esse amido de milho. Vai interferir demais? Não. Mas eu não quero ele aqui na minha receita. Eu quero só o açúcar nesse momento. Então, eu vou utilizar o de confeiteiro por ele ser mais fininho e vai dissolver mais rápido na água contida nas claras dos ovos. Ou seja, se você for fazer esse processo na batedeira, faz com refinado, até com um cristal, aquele cristal premium, que é um açúcar cristal que tem um grânulo mais fininho do que o açúcar cristal normal, também vai dar certo. Caso você for fazer o processo à mão com o fouet, aí eu insisto que você faça com açúcar de confeiteiro. Se você não tem o açúcar de confeiteiro em casa, basta pegar o seu açúcar cristal, colocar no liquidificador, dar uma bela liquidificada e você já vai ter o seu açúcar de confeiteiro, tá bom? Porque o intuito desse processo não é criar uma espuma super estabilizada, com bolhas de ar, de tamanho super regular, nada disso. O intuito aqui é apenas dissolver o açúcar na água contida nas claras. Então você consegue fazer isso à mão muito tranquilamente, tá? Não precisa se prender à batedeira em nenhum momento desse brownie. Como é que você vai saber se já chegou no ponto? Basta você higienizar a sua mão, pegar ali um pouquinho da mistura dos ovos com açúcar e friccionar entre os dedos. Uma vez que você já não sente mais nenhum grânulo de açúcar, perfeito, chegou. É só até aí. Ó, e um ponto fundamental que não dá para esquecer em nenhuma receita que vá levar ovos. Ovos sempre frescos. Gente, garantam que sempre esses ovos estejam frescos, porque o que traz aquele mau cheiro de ovo não é a película da gema, não é porque você não bateu direito, não tem nada a ver com isso. O que acontece é que quando o ovo começa a envelhecer, as proteínas presentes na clara começam a se degradar. Uma vez que elas vão se degradando, acontece a liberação de gases. E são esses gases que vão trazer esse mau cheiro de ovo. E uma vez que você utilizou um ovo velho na receita, já não tem mais o que fazer. Não tem essência de baunilha, extrato de baunilha, raspinha de limão, toquinho de canela. Não tem mais nada que dê jeito naquela catinga horrorosa que vai ficar nesse doce. Então, pra gente evitar isso, é garantir que os ovos estejam frescos. Então sempre fiquem de olho na validade desses ovos e utilize os ovos mais frescos possível. Açúcar refinado ou de confeiteiro. Dissolvido nos ovos, a gente vai pegar aquela mistura sensacional de manteiga, noisette, chocolate, baunilha, café e vamos vertê-la em cima desses ovos espumados. De novo, o intuito aqui não é garantir espuma, tá? Então pode verter tranquilamente, mexer bastante com a espátula para tirar o máximo de ar que você conseguir e englobar bem essa mistura gordurosa, a mistura de ovos com açúcar. Misturou, deixou homogêneo, então chegou a vez de a gente acrescentar os secos, ou seja, a farinha de trigo e o cacau. Veste ali sem segredo nenhum a farinha de trigo, o cacau e mais uma vez mexe até tudo ficar muito bem incorporado.
E agora que a massa do seu brownie já se tornou homogênea, linda, brilhante, dá vontade até de comer ela crua, você vai fazer o quê? Adicionar as castanhas que você torrou previamente lá no começo do vídeo, lembra? 160 graus, 10 minutinhos e elas se tornaram super cheirosas, aromáticas, crocantes. Então você vai picá-las na ponta da faca ou simplesmente vai picá-las grosseiramente, esmagando na mão. Tá tudo certo, tá? Tá tudo ok, vai dar bom. Adicione as castanhas e mistura. Agora você vai adicionar a segunda parte de chocolate junto com a flor de sal e mistura. E assim como açúcares diferentes vão ter funções distintas dentro da massa do brownie, os sais também. Enquanto o sal refinado está dentro da massa para realçar, para crescer os sabores que já estão ali, a flor de sal vai entrar para ponto de contraste. O que isso significa? Enquanto você está ali se deliciando com o seu brownie, com o sabor do chocolate, com o sabor das castanhas, entre uma mordida e outra vai vir um toquinho de flor de sal. Esse toquinho de flor de sal vai fazer com que suas glândulas salivares produzam ainda mais saliva, trazendo o que a gente chama de umami, ou seja, você não vai resistir a comer esse brownie. Quanto mais você come, mais vai dar vontade de comer. Por isso é imprescindível que a flor de sal esteja nessa receita. E caso você não tenha flor de sal aí na sua cozinha, fica tranquilo que dá super para substituir. No caso, ao invés de você utilizar 2 gramas de flor de sal, você vai utilizar 1 grama apenas, ou de sal marinho, ou até mesmo de sal grosso para churrasco. Desde que você triture esse sal antes de ele entrar na receita, tá? É importante que a gente diminua o grânulo, porque lembra que tanto o sal marinho como o sal grosso para churrasco, eles têm um grânulo super grande. A gente não quer isso, a gente quer grânulo pequenininho. Então utiliza ali, até mesmo um pilão você consegue fazer isso. Diminuindo a granulometria, você vai ter um sal muito mais delicado, porque o sal grosso e o sal marinho tem um sabor mais forte que a flor de sal. Então a gente precisa que o grânulo fique pequenininho para entrar dentro da receita. Ao misturar tudo, você já vai ter uma massa linda, brilhante, vai dar vontade de comer ela crua, do jeito que ela tá. Mas agora a gente vai fazer o quê? Preparar a nossa assadeira. E para que você tenha exatamente o mesmo resultado que eu estou te mostrando aqui no vídeo, é importante utilizar uma assadeira de alumínio. No caso, eu estou inclusive utilizando uma assadeira para bolo, que é a assadeira mais comum que as pessoas têm em casa. Eu nem estou utilizando aquela para brownie que tem 25 centímetros de diâmetro, a quadradinha. Nesse caso, eu estou utilizando a forma para bolo, aquela retangular, que tem 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Se você quiser utilizar vidro, cerâmica, silicone, outros materiais, você vai conseguir fazer o brownie? Sem dúvida, você vai conseguir fazer o brownie, mas o resultado vai ser outro. Então, para a gente ter esse controle o mais preciso possível, eu vou insistir na assadeira de alumínio. E se for essa para bolo, melhor ainda, porque você não precisa se preocupar em comprar uma assadeira a mais. Você vai fazer com a assadeira que você já tem aí em casa e faz seus bolinhos. Na hora de preparar a assadeira, o que você vai fazer? Você vai untar com manteiga o fundo dela e vai colocar sobre o fundo da assadeira o papel manteiga. Só que como vocês vão acompanhar aí no vídeo, o papel manteiga não vai ficar contido apenas no fundo da assadeira. Ele vai passar do comprimento. E é importante que ele passe mesmo do comprimento da assadeira, porque na hora de retirar o brownie, a gente não vai virar a forma como a gente faz com o bolo. A gente vai pegar esses espaços na folha que estão sobrando e vamos tirar o brownie elevando essa folha. Então você vai untar o fundo da forma com manteiga, vai colocar o papel manteiga e vai untar a superfície do papel manteiga. Ou seja, você vai untar por baixo do papel e por cima do papel. Aí sim que você vai verter a massa do brownie sobre a forma, ok?
depois dessas imagens lindas dessa massa de brownie entrando na forma, brilhosa, incrível, você vai colocar para assar. Não esqueçam de pré-aquecer o forno, tá? É importante que o forno esteja quentinho, já a 180 graus. Se você for fazer no forno, como o meu que é caseiro, 180 graus. Se você for fazer no forno elétrico, 170 graus, tá? Abaixa um pouquinho porque o calor do forno elétrico circula de forma diferente, ele aquece mais. Então é importante que a gente baixe um pouquinho da temperatura, senão o seu brownie pode ressecar, principalmente nas laterais e no fundo. E a gente não quer que ele resseque, a gente quer que ele fique perfeito. Então baixa aí, se o seu caso for um forno elétrico. Uma vez que o brownie já está assado, aqui você tem algumas opções. Você já pode ir direto comê-lo quentinho ali, maravilhoso, ele vai estar super cremosinho. Ou você pode, se você quiser partir ele bem bonito, os quadradinhos, o que você vai fazer? Você precisa deixar ele esfriar. Se você tiver a paciência de deixar ele gelar, que vai ser um tanto difícil devido ao cheiro dele, às características dele, é um pouco difícil você ter que esperar ele gelar. Mas se você tiver um pouco de paciência e esperar ele gelar, vai ficar ainda melhor na hora de cortar, porque como ele é um brownie bem cremoso, se ele tiver numa temperatura ambiente, e essa temperatura ambiente for muito quente, ele vai querer ficar um pouco ali pegajoso nos seus dedos e tal, vai dificultar um pouco o corte. Agora, se você esperar ele esfriar, embalar com plástico filme, plástico PVC, levar para a geladeira e esperar pelo menos ali umas 4 horas ou até o dia seguinte, caso, de novo, você tenha essa paciência, vai ser ainda melhor para cortar. O meu que eu fiz aqui, eu fui paciente e esperei 24 horas ele dentro da geladeira, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o resultado dele depois de 24 horas dentro da geladeira. Na hora do corte, eu prefiro utilizar uma faca que tenha um tamanho considerável, porque o corte fica mais limpo, fica mais preciso. Então, para isso, você pode utilizar uma faca de chefe. Essa daqui é a número 8 e você consegue ter um corte mais preciso, mais limpo. Ou você pode utilizar uma espátula. Essa aqui é uma espátula de panificação, que você só marca aí, encaixa, corta e tá tudo certo. E tá tudo ok. E aí, tanto você pode se deliciar com ele geladinho, ou você pode esperar que ele chegue em temperatura ambiente. Para você que já esperou muito e não quer esperar mais nada, põe no micro-ondas 10 segundinhos apenas, nada mais do que isso, e você já vai ter o seu brownie ali super cremosinho. A textura dele é surreal. E eu vou comer agora, porque obviamente, né, eu não ia fazer esse brownie e não ia degustar para vocês verem. Eu tô aqui já com água na boca. E quando você fizer o brownie, não esquece de voltar aqui e deixar o seu comentário falando pra gente como é que foi a experiência de fazer o brownie por aí. E já me segue também lá no Instagram. Por lá eu tô sempre ensinando uma receita ou outra, uma técnica ou outra, explicando também de forma mais científica o porquê das técnicas, então eu tenho certeza que você não vai querer perder. Olha só. Ele, gente, é muito cremoso. Só mesmo vocês fazendo. Gente do céu.
É muito gostoso, é o melhor brownie da vida. E como eu falei, vai ser o da sua também. Bom, vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês façam essa receita. Gente, é muito bom. Eu não tô conseguindo parar de comer pra falar com vocês. Agora que eu consegui finalmente largar aqui o pedaço de brownie, mas vou já voltar pra ele porque ele tá irresistível. Já quero te agradecer se você ficou até aqui. Espero que você tenha tirado muito proveito desse vídeo e até o próximo, que agora eu vou comer meu brownie.